Opa, e aí? Eu sou o Lupe e eu não sei desenhar cabeças. Ou melhor, não sabia desenhar cabeças. Não até passar um longo tempo estudando isso. Antes eu costumava fazer cabeças desse jeito aqui. E o maior problema de fazer assim é que mesmo que eu não tivesse consciência disso, o processo todo era bem mais difícil e bem mais demorado também. E tudo isso porque esse método, que eu aposto que você já deve ter visto em algum lugar, cobra de você uma noção espacial de cabeça muito grande, que se você tá começando agora e tenta fazer dessa forma, provavelmente o resultado não vai ficar muito satisfatório. Porém, não temam, meus caros amigos, porque hoje eu vou compartilhar aproximadamente 1 mês e meio de estudos que eu fiz sobre esse assunto e mostrar como que eu fui disso aqui pra isso aqui. Antes de começar a falar sobre o que realmente importa, eu queria me retratar aqui com as pessoas que estavam me acompanhando. Eu acho que eu devo algumas explicações. Pra quem me acompanha há um tempo, provavelmente notou que eu dei uma sumida e fiquei muito mais lá no Instagram do que postando vídeo aqui. E eu queria me retratar e dizer que, em parte, isso aconteceu porque eu fazia um curso e boa parte daquilo que eu postava aqui nesse canal era com base naquilo que eu aprendia nesse curso. E o meu plano com esse canal, na verdade, sempre foi querer passar um conteúdo que fosse ao mesmo tempo descontraído, da galera poder assistir e ao mesmo tempo se divertir enquanto assistia, aprender também. E quando eu tive que sair do curso devido a alguns problemas que eu tive, eu simplesmente fiquei sem ideia do que eu tinha que estudar e consequentemente também fiquei sem ideia do que postar aqui no canal. Porém, agora, né, depois de um bom tempo, eu finalmente achei algo que eu realmente quis me dedicar e estudar melhor. E então agora eu tenho algumas boas ideias do que eu posso fazer e postar aqui. Então, resumindo, basicamente foi isso. Me desculpem aí pelo tempo ausente, mas agora a gente voltou com tudo, então bora lá pro que realmente importa. Bem, pra quem tem experiência na arte, provavelmente deve saber do que se trata do método Loomis. Mas, resumindo pra quem não sabe, o método Loomis é basicamente um conjunto de técnicas que ajudam a gente a desenhar cabeças e tem outras coisas também, porém o mais famoso é o desenho de cabeças mesmo. Hoje em dia, se você pesquisar no YouTube, vai ver diversos vídeos falando sobre isso. Acontece que, como esse método já existe há muito tempo, algumas variações foram criadas. E com variações eu falo maneiras diferentes de fazer a mesma coisa. E talvez você possa se perguntar, mas por que método Loomis? A real é que existem diversos métodos para desenhar cabeças. Eu mesmo, ao longo da minha trajetória, já usei vários. Um que eu utilizava bastante antes era desenhar cabeças usando caixas, que também é bem ok, mas ele não tava me dando tanta noção. E quando eu falo noção, eu me refiro a fazer a estrutura geral da cabeça de maneira correta, quanto o Loomis. E assim, honestamente, antes eu também já tinha ouvido falar do método Loomis, só que ele era muito técnico pra mim. Tipo assim, eu olhava e via que tinha um monte de medida de sei lá o que, e na época eu pensava, caraca, mano, eu só quero desenhar os personagens de anime que eu acho da hora, pra que tudo isso, tá ligado? Se eu quisesse fazer umas paradas complexas assim, eu virava engenheiro, não artista, velho. Porém, por incrível que pareça, até pra mim também foi uma surpresa, dessa vez foi muito mais de boa de usar e também de aprender o método Loomis. E isso eu acho que foi porque eu fiz de uma maneira que eu nunca tinha feito antes. Tá, Lupe, mas que maneira foi essa e como que a gente pode fazer isso? Se liga, no método Loomis clássico, a gente começa fazendo uma esfera normal, né? Que vai representar o crânio lá e tudo mais. A gente vai cortar os lados dela, que representaria a lateral da cabeça, e também tem que fazer uma linha central pra definir o meio do rosto. E depois disso a gente vai fazer a famosa linha da sobrancelha, e a partir dela vai definir o topo da cabeça, a linha do nariz, e com base no espaçamento entre a linha da cabeça até a sobrancelha e da sobrancelha pro nariz, a gente vai definir a linha do queixo. E pronto, você tem a estrutura do método Loomis. Quer dizer, uma estrutura simples do método Loomis, né? Porque sempre dá pra complicar. Bem, depois que a gente fez tudo isso, é só a gente colocando cada coisa no seu devido lugar. E dá pra seguir assim. A questão é que fazendo as coisas desse jeito e nessa ordem, era complicado pra eu conseguir desenhar as cabeças em outros ângulos que não fosse esse. Fora que, por ser muita coisa pra eu pensar, pelo menos era o que eu pensava, eu acabava usando outro método. O famoso método do eu acho que é desse jeito. E sério, se você é mais inteligente do que eu, pelo amor de Deus, não faz isso. A gente tende toda vez quando a gente tá desenhando, quando a gente não sabe exatamente o que fazer, simplesmente falar, eu acho que é desse jeito aqui. E basicamente foram isso que me garantiram as piores atrocidades que eu já fiz. Mas é sério, durante essa minha trajetória, enquanto eu tava estudando o método Loomis e tentando desenhar cabeças, eu acho que nem o Frankenstein conseguia fazer aberrações piores do que essas aqui. Bem, mas graças a Deus, e é esse cara aqui, One Pencil Draw, sei lá, galera, eu não manjo muito dos inglês não aí, foi mal. Mas enfim, esse cara aqui, ele sabe muito, ele real sabe muito. Os desenhos dele são simplesmente absurdos, olha isso daqui. Graças a esse cara e a legenda automática do YouTube, porque né, não sei inglês, infelizmente, queria saber, mas enfim.
Esse cara ele me ajudou muito a entender melhor o método Loomis na prática e também a desenhar cabeças em outros ângulos. E para isso eu quero utilizar um exemplo aqui e mostrar para vocês como que nós podemos fazer então utilizando esse método, só que na prática. Vamos lá. Eu vou usar essa foto aqui como referência para poder desenhar isso nesse ângulo aqui. Primeiro, a gente começa desenhando a parte do crânio, até aí ok, né, nada de novo. Porém, agora que as coisas começam a mudar um pouco, pelo menos a ordem e tudo mais. Vamos lá. A linha da sobrancelha, depois de vários estudos que eu fiz, eu percebi que ela é uma peça fundamental para entender o ângulo da cabeça. Então se liga. Antes, eu costumava não seguir a angulação da sobrancelha. Por exemplo, esse rosto aqui, eu resumia isso desse jeito. E aí, talvez você possa se perguntar, tá, Lupe, mas qual que é o problema de fazer desse jeito? Bem, o problema é que se eu colocar a linha reta aqui, faz com que perca muito a noção do ângulo da cabeça. E ao invés de o resultado final sair uma cabeça lá no ângulo correto, acaba que o rosto fica muito reto e não condiz com a referência. E acredite, eu sofri muito com isso. Eu fiz vários rostos em vários ângulos diferentes e quando eu ia ver, tava tudo reto. Tava tudo absolutamente reto e eu ficava, mano, sério, qual que é o meu problema? E era basicamente isso. Tá, Lupe, mas então é só isso? Esse era o grande segredo? E não, ainda não. Nós ainda temos a linha central do rosto. Lembra que no método Loomis clássico a gente só fazia uma linha? Aqui a gente vai dar uma atenção especial pra ela. Primeiro a gente vai definir aonde ela começa. Você pode tomar, por exemplo, como base quase que sempre o meio entre as sobrancelhas e o meio da boca também. Eles sempre vão revelar a angulação da cabeça. Então você pode simplesmente ver aonde está apontando o meio das sobrancelhas ou o meio da boca e fazer uma linha que cruze os dois. E você sempre vai achar onde está o queixo. E isso ajuda muito a posicionar a cabeça do jeito certo também. Tá, Lupe, mas então essas duas coisas juntas são um grande segredo? E não, ainda não. Lembra da elipse que a gente posicionava nas laterais da cabeça? Bem, talvez você não saiba, mas elas podem ser colocadas sempre no final da sobrancelha em outros ângulos. E não é só isso. Essa elipse, na verdade, ela é muito importante porque ela vai nos ajudar a posicionar uma parte do rosto, a orelha e ainda vai nos ajudar a definir o ângulo da cabeça. Uma coisa que eu acabei deixando passar sobre a elipse é que além dela ser importante para nos ajudar com tudo aquilo que eu disse, ela também vai nos ajudar a achar tanto o começo do cabelo quanto o posicionamento correto do nariz. A gente pode usar essas duas como base, por exemplo, e fazer a elipse começando aqui no ponto da cabeça e cruzando até aqui embaixo, fazendo tudo isso, correspondendo a essa região. Aí o topo da elipse sempre vai ser o começo aqui do cabelo e aqui a base da elipse vai ser quase que sempre aqui o nariz. E o meio dela, a linha da sobrancelha, como eu havia dito. A linha da sobrancelha, inclusive, a gente pode pegar e trazer pra trás, ó, passando aqui pela orelha e a gente vai fazer uma linha reta sempre pra frente da orelha. Então, aqui, ó, pronto. E aí, desse jeito, a gente já tem o rosto. E aí, a gente resume desse jeito e fica desse jeito aqui, ó. Agora a gente sacou, Lupe. Então esse daí era o grande segredo. E não, ainda não. Mas relaxa, a gente só vai ter mais uma coisinha, que é o óculos. O óculos? Sim, o óculos. Se liga, se a gente pegar essa estrutura toda, da parte da frente e da lateral da cabeça, vai perceber que isso aqui se parece muito com o óculos. E esse óculos praticamente definem o ângulo da cabeça sozinhos. Com a prática, você pode fazer só uma elipse e o óculos para definir a angulação da cabeça, desse jeito aqui. E agora sim, com a linha da sobrancelha acompanhando a angulação da sobrancelha, a linha central do rosto que passa pelo meio entre a sobrancelha e o meio da boca, a elipse na lateral do rosto que começa sempre no final da sobrancelha, e todos esses componentes juntos foram os pilares que me fizeram aprender a desenhar cabeças em qualquer ângulo. Bem, e agora eu quero dar duas dicas para quem quiser evoluir e aprender usando esse método aqui. A primeira consiste em pegar várias imagens de diferentes ângulos, pode ser realista mesmo, cartoon, enfim, tanto faz. A questão é, você vai pegar e vai usar o método Loomis por cima da imagem exatamente da maneira como eu tô fazendo aqui. Isso vai fazer com que o seu cérebro memorize qual é o padrão do método, como que ele se aplica em diferentes situações. E o segundo é literalmente desenhando, não tem jeito. O primeiro ajuda, vai fazer com que você memorize como que o método funciona, mas só realmente com a prática é que você vai fixar no seu cérebro de verdade. Eu mesmo fiz isso durante um bom tempo e consegui melhorar bastante. E garanto que se você estudar e se dedicar, você também vai conseguir. Ai. Assim, eu sei que de começo pode ser bem complicado de decorar tudo. Eu mesmo passei um bom tempo estudando isso, até finalmente conseguir entender. Eu vou até deixar passando aqui o tanto de estudo que eu fiz durante esse tempo todo. É realmente algo um pouco complicado, mas com o tempo e a prática dá pra pegar sim o jeito. Eu mesmo tenho que melhorar muito ainda, eu ainda cometo alguns erros e quando se fala nos elementos do rosto, aí que entra em outro estudo que, nossa senhora, a minha situação fica bem complicada. Que aliás, já dando um spoiler, vai ser um dos temas dos meus próximos vídeos. Pensando em quem quiser aí usar esse método pra aprender, né, e tal, eu vou fazer um post lá no meu Instagram falando exatamente sobre esse método. Lá eu vou basicamente resumir o que eu falei aqui nesse vídeo e deixar também de maneira um pouco mais visual. É mais pra quem quer ter alguma revisão ou mesmo pra não esquecer na hora que for desenhar. Então se você quiser ter acesso, já me segue lá, o arroba tá aqui na descrição desse vídeo. E se esse vídeo te divertiu ou te ajudou de alguma forma, eu peço que você deixe o like e se inscreva no canal. E também deixe aí um comentário sobre o que você achou, se você já tinha visto esse método antes, se você já usava algum diferente. Eu tô sempre aberto a aprender com vocês. Bem, e no geral, muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.